Eu acho que a essa altura vocês já devem ter percebido que eu gosto de Apenas um Show pra caramba, tanto é que uma grande parte de todos os vídeos que já foram postados aqui nesse canal até hoje são falando a respeito de alguma coisa relacionada a Apenas um Show. E não tem jeito, marcou a minha infância de uma maneira incrível e é com certeza um dos melhores desenhos que eu já assisti. Eu vou levar comigo durante toda a minha vida. Mas a questão é que conforme eu ia postando esses vídeos de Apenas um Show, era comum de aparecer alguém nos comentários sugerindo que eu assistisse uma série chamada Sem Maturidade pra Isso, que em inglês se chama Close Enough, porque como eu gostava de Apenas um Show, eu iria curtir essa série também. E se caso tu não saiba, essa é uma animação adulta que foi feita pelo Quintel, isso mesmo, o também criador do nosso querido Apenas um Show. E eu já tinha ouvido falar dessa série antes e até tinha achado ela bem interessante pra falar a verdade, mas acabou que o tempo foi passando, eu fui deixando pra depois, e olha que coisa, quando eu fui assistir o negócio, eu descubro que ele foi cancelado. Mas tudo bem, eu vi alguns episódios e hoje a gente vai comentar um pouco sobre Sem Maturidade pra Isso. Primeiro a gente tem que entender que, diferente de Apenas um Show, essa aqui é uma animação destinada ao público adulto e bem mais pesada. Então vamos falar sobre alguns pontos referentes a isso. Começando pelo fato de ter bem mais violência do que em Apenas um Show. Mas não é só questão de ter mais, é uma violência muito mais explícita e sem limites, sabe? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Em Apenas um Show, o personagem leva um soco na cara, tranquilo, beleza. Em Close Enough, o personagem tem a mão atravessada por um garfo. Outro ponto seriam as drogas e o álcool, e tem droga pra caramba nessa animação. Todos os tipos. Elas são frequentemente usadas em diversas piadas nos episódios. E como aqui eles não precisam usar molho de pimenta para fazer referência a nada, o negócio é bem mais simples e direto mesmo. Existem momentos de nudez parcial e as piadas sexuais são feitas constantemente. Além, é claro, dos palavrões, que os personagens têm a total liberdade para falarem quando quiserem. Deu pra ver que o Quintel realmente aproveitou e se divertiu muito com essa ausência de limites que não existia em Apenas um Show. E uma coisa muito da hora que eu notei, e eu achei que por algum motivo seria legal de comentar aqui, é que assim como em Apenas um Show, existem diversos momentos onde as coisas explodem sem nenhum motivo aparente. Por exemplo, quando algum inimigo é tacado em um lugar distante, ele simplesmente explode quando se choca lá, e eu acho isso demais. Bom, agora que vocês já sabem os motivos da série ser para adultos, vamos falar um pouquinho a respeito dos personagens. A gente tem ali 5 personagens principais, sendo eles Josh, Emily, Candace, Alex e Bridget. O Josh e a Emily são casados e são bem parecidos, pra falar a verdade, exceto pelo fato da Emily ser um pouco mais inteligente do que o Josh. Fora isso, ambos são pessoas bem divertidas, carismáticas, descontraídas e que possuem gostos e ideias de diversão bastante semelhantes. Candace é a única filha dos dois e é basicamente uma garotinha fofa e extremamente agitada de vez em quando. O Alex e a Bridget moram junto com eles, dividindo um duplex, e estão divorciados naquele momento. O Alex é um tiozão que sabe ser bem esquisito quando ele quer, mas ao mesmo tempo o cara também é muito maluco e extremamente engraçado. E isso sem dúvidas torna ele facilmente um ótimo personagem e um dos meus favoritos. A Bridget pode ser resumida em uma garota muito bonita e inconsequente pra caramba. Ela curte festas, drogas, redes sociais e a gente pode dizer que viver o momento é o que mais importa pra ela. Logo no primeiro momento que eu tava assistindo essa série, eu já me deparei com muitos elementos que me deixaram naquela vibe de Apenas um Show, e isso por si só já fez com que surgisse aquele sentimento muito da hora de nostalgia. As primeiras coisas que já me lembraram de Apenas um Show de cara é o estilo de arte e a animação. Todos os traços característicos do desenho estão presentes nessa obra. É praticamente impossível de não se sentir assistindo um episódio perdido de Apenas um Show no começo. É sério, tu ficou olhando e esperando o Mordecai e o Rigby aparecerem em algum momento. O primeiro episódio de Sem Maturidade pra Isso já começa com a Candace fazendo uma manobra arriscada e quebrando uma parte da casa, o que, querendo ou não, eu já associei com o Rigby tentando acertar aquele boneco e destruindo a parede no primeiro episódio de Apenas um Show. Logo em seguida, a Candace acaba errando a manobra e tudo dá errado, o que acaba fazendo com que a situação fique caótica e vá de 0 a 100 em questão de segundos. E uma coisa muito interessante é que aqui a gente também tem aquela
clássica mudança de tonalidade das cores que surge para indicar que o negócio tá sério naquele momento. E sabe o que é mais legal? Tudo isso foi apresentado em exatamente 1 minuto. E já conseguiu me deixar com aquela impressão de que essa animação é um presente pros fãs de Apenas um Show, que já cresceram. Eu assisti uns 8 episódios de Close Enough, e todos os que eu assisti seguiram a fórmula de Apenas um Show. Começa com os personagens tendo que fazer alguma coisa que, na teoria, seria extremamente comum e não teria nenhum problema, mas termina no mais absoluto caos, com eles tendo que dar um jeito de escapar de uma situação bizarra, caótica e complicada. Só pra dar um exemplo aqui, tem um episódio em que no começo eles precisam simplesmente sair para comprar um presunto, e no final eles precisam ganhar de uma gangue de palhaços viciados em apostas e de uma gangue de caras que adulteram presuntos em um jogo de subir escadas que o Josh tinha criado para eles não pagarem com a vida deles. E cara, é isso. E é bom demais. E uma coisa que eu acho que vale a pena citar aqui é o modo como eles fazem referências diretas a Apenas um Show. Tem um momento onde o Josh literalmente veste uma fantasia de Mordecai, e tem outro onde a casa da galera do parque aparece ali. Eu acho isso simplesmente incrível. Sem maturidade pra isso, aborda aquele momento da vida em que a gente para pra pensar e de repente se dá conta de que cresceu e que nem viu isso acontecendo. Os anos passaram rápido demais e ninguém te avisou quando esse dia chegaria. Porém, querendo ou não, ele chegou. E agora tu tem que ser o adulto responsável da situação e tomar as melhores decisões. E o mais interessante é que muita gente que assistiu Apenas um Show quando era criança tá passando por esse momento da vida agora. Então assistir sem maturidade pra isso é muito bom. A série mostra a Emily e o Josh passando por esse momento da vida onde eles têm uma crise de meia-idade bem prematura e sentem saudades de serem jovens de novo e de conseguirem curtir as mesmas coisas e do mesmo jeito que curtiam antes. Porém agora eles já passaram dos 30 e têm uma filha, então dá pra dizer que tudo mudou bastante, né? E agora, agindo como pais e adultos, eles ficam com esse constante pensamento de que estão ficando velhos. Mas essa série deixa uma coisa bem clara: envelhecer não é algo tão ruim assim. A gente ainda pode se divertir pra caramba e curtir a vida, mesmo tendo mais problemas e menos disposição do que antigamente.